E ontem o governo do estado de Santa Catarina fez o lançamento oficial de um programa que pretende zerar a fila de cirurgias eletivas. E o curioso é que o governo quer fazer isso ainda nesse ano de 2023. Não é um projeto aí durante os 4 anos de governo, quer fazer isso já. Segundo palavras do governador, na abertura, então, do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, ele falou que é inadmissível um paciente esperar por tanto tempo para ter o seu problema resolvido. E eu vou trazer para você a palavra aqui da Carmen Zanotto. Ela já foi deputada, hoje ela é a secretária de Estado da Saúde de Santa Catarina e ela vai trazer aqui então um panorama completo de como está a atual situação no estado, quais são as maiores filas de cirurgias a serem feitas no estado e, principalmente, como que o governo vai fazer isso. Afinal, tudo isso demanda recurso. E para tentar zerar essas filas em apenas um ano, praticamente, ou menos que isso, né? Temos aí praticamente 10 meses para acabar o ano de 2023, o governo vai ter que, é claro, investir muito. E da onde sairão esses recursos? Tudo isso você acompanha a partir de agora nessa apresentação feita pela secretária de Estado da Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto. Esse é o diagnóstico. Nós temos 105 mil pacientes na fila de espera para uma cirurgia eletiva internado, 4.700 pacientes para procedimentos oftalmológicos que consideramos ambulatoriais, que são o maior número ainda de cirurgias de catarata. Nós temos uma média de cirurgias realizadas por mês, 8.700 cirurgias com AIHs, que são dos pacientes internados. Nós temos 117 mil pacientes na fila cirúrgica de consulta, com um cirurgião ortopédico, com um cirurgião geral, são 117 mil pacientes. Nós temos uma capacidade instalada nos nossos hospitais contratados, aqui estão só os hospitais sob gestão estadual, de 21 mil procedimentos mês. E uma taxa de faltas, ou seja, ausência nas consultas, de 33,13%, mesmo se repete também para os procedimentos cirúrgicos. Nosso grande desafio é, se eu tenho isso aqui de capacidade contratada, é a gente sair de 8,7 mil num primeiro momento para chegar nos 21 mil procedimentos. Aqui são os principais procedimentos cirúrgicos que nós precisamos realizar do conjunto dos 105 mil. Só queria lembrar que quando a gente fala de 105 mil, 117, por trás desses números existe um homem e uma mulher, um pai de família, uma criança, um avô, uma avó. São gente. A gente não pode olhar para a fila de sistema de regulação achando que a gente está olhando para números. Nós não estamos falando de números. Nós estamos falando de pessoas, de gente. As cirurgias com maior demanda, 21,7, são as cirurgias de joelho, quadril, coluna, ombro, que são as conhecidas cirurgias ortopédicas, que na grande maioria dificulta para o trabalho ou dificulta para a mobilidade. Depois nós temos as cirurgias do aparelho digestivo, vesícula, vias biliares, gastroplastia, as hérnias. Esterectomias, vasectomias, laqueadura, cálculo renal. Vou me permitir falar do cálculo renal, que são 1.090 pacientes. Quem tem cálculo renal começa com uma dor leve muitas vezes ou a dor de cara. Ele começa indo para a UPA, vai uma, vai duas, vai três, vai 10 vezes para a UPA, chega até o uso da morfina. Não bastou isso, comprometeu o rim, foi para a hemodiálise. Quem vai para a hemodiálise vai para o transplante renal. Quem vai para o transplante renal tem uma qualidade de vida reduzida, porque foi 3 vezes por semana para uma máquina, depois precisa ficar tomando medicamento e sempre sob avaliação. Se nós resolvermos este procedimento que, pela tabela do sistema de saúde, a gente não consegue comprar, nós podemos resolver a porta de entrada da UPA, mas, em especial, a gente pode reduzir o número de homens e mulheres nas máquinas de hemodiálise, e a gente já tem os estudos de médicos especialistas do Estado apontando isso. Varizes, as angioplastias, Isso aqui é um BI da equipe da regulação. A gente pode ver que esse aqui é uma data do 30/1 de 23,
Esses dados, eles são dinâmicos, eles podem aumentar ou diminuir conforme o dia. Pelo BI, você sabe onde é que é o maior estrangulamento, ainda é na Grande Florianópolis, o maior número de pacientes aguardando. Você pode saber por subgrupos cirúrgicos, você pode saber por unidade hospitalar que aquele paciente está referenciado. Aqui a gente fez um estudo para saber mais ou menos, e a gente precisa disso, qual é o recurso financeiro necessário. Isso aqui é só uma vez a tabela do SUS. Isso aqui não tem incentivo de mutirão, isso aqui não tem outros incentivos. Para a gente poder operar esse conjunto de pacientes que nós estamos falando, nós precisamos de 205 milhões de reais. Nosso objetivo, reduzir as filas de espera para as cirurgias eletivas, consultas e exames, assegurar o atendimento prioritário aos pacientes com câncer, reduzir o tempo de espera e distância e aumentar a resolutividade dos serviços prestados. O que é aumentar a resolutividade? Se eu tenho capacidade instalada, por que eu tenho uma média muito inferior à capacidade instalada para fazer os procedimentos? Os objetivos específicos eu vou procurar não me deter muito, mas adequar a oferta, ampliar a oferta, fortalecer o sistema de regulação, que é o nosso CISREG, implantar um sistema de auditoria e acompanhamento mais de perto, que dê proteção ao CISREG. Para a gente atingir os objetivos, as nossas diretrizes, que atender às necessidades da saúde do paciente de forma humanizada, com agilidade e segurança, integrar os pontos de atenção, respeitando os prazos legais de acesso. Nós precisamos cumprir com o que está nas leis com relação à garantia de acesso. Nós precisamos dos hospitais próprios, nós precisamos dos hospitais conveniados, nós precisamos da rede de exames, que são laboratórios de imagens, clínicas de imagens que trabalham conosco, e nós precisamos da rede ambulatorial para a gente poder garantir. Prioridade de ação. Tudo na vida tem que começar por uma prioridade. Quando você quer fazer tudo, você pode correr o risco de não fazer nada. Quem tem câncer não pode esperar. E como autora de várias leis, inclusive a Lei 12.732, que determina que nenhum paciente pode aguardar mais que 60 dias após o diagnóstico para começar seu tratamento, e que nenhum paciente pode esperar mais do que 30 dias para ter seus exames, não pode vir para o Estado depois do convite do governador. E quando o governador Jorginho me convidou, a gente fez algumas pactuações. E entre as pactuações que a gente fez é fazer com que Santa Catarina, esse estado pujante, esse estado importante, esse estado lindo de se viver, dê conta, porque nós temos hospitais qualificados. Os estudos que eu já falei, o plano estadual de redução de filas, e aqui está o recurso que nós temos hoje disponível. Que recurso é esse? 135 milhões de reais que estão no Fundo Estadual de Saúde. Desses recursos aqui, nós temos aquele recurso dos poderes, que tem uma lei estadual, que tem o Fundo Estadual dos Poderes, que chama-se Fundo Estadual dos Hospitais Filantrópicos e CEPOM. Isso aqui são recursos do Estado, junto com a nossa PPI, que é a Programação Pactuada e Integrada dos recursos que vêm, que nos são de direito dentro do Estado de Santa Catarina. Recursos extras, que virão do Fundo Nacional de Saúde. Hoje saiu a portaria do Ministério da Saúde, os 20 milhões de reais. Alguns procedimentos nós vamos conseguir comprar 2 vezes a tabela. Outros, acreditem, se nós queremos resolver a fila, esqueçam 2 vezes a tabela. Nós vamos ter que fazer custo. Para isso, a gente já está levantando os pacotes do Paraná, os pacotes de Minas Gerais e do Ceará, que eles já levantaram para a gente fazer os custos médios. Mais os custos que estamos discutindo e levantando com a nossa central de custos, que precisa ser aperfeiçoada. E 50 milhões da bancada de Santa Catarina, que foi um pedido do governador na nossa reunião da bancada, que os senhores, inclusive, já publicizaram isso. Com isso, nós também temos os 30 milhões dos consórcios, que foi definido pela Assembleia Legislativa, que mesmo sendo do ano de 2022, eles não foram empenhados, a gente vai precisar empenhar e pagar, mas antes de empenhar e pagar, a gente já tem um compromisso pactuado entre os gestores estaduais e municipais de que nós vamos fazer o plano de trabalho em cima daquilo que os municípios precisam, que é a gente resolver parte dessa fila que os consórcios já fazem isso. Lançando produção, gente.
tá? Posso dizer isso com muita expertise e muito conhecimento, porque levamos muitos anos porque o Ministério da Saúde aprovasse uma portaria, não ficou ideal, nós vamos pegar a portaria do Ministério e adequar para uma portaria em Santa Catarina, que é o reconhecimento dos consórcios. Consórcio faz o serviço e não aparece, porque ele não tem a programação financeira e orçamentária. Pode pagar R$50 por um exame, mas ele deixa de receber o 20 porque não aparece o 20. Porque o procedimento que é feito pelo consórcio no país deve gerar em torno de 40% dos serviços de saúde sem lançamento. Então, nós temos esses valores aqui de aproximadamente R$235 milhões.